Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui onde vamos falar elementos, coisas importantes sobre o LibreOffice Calc, essa planilha de cálculo eletrônica. Hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre as várias formas, as diferentes maneiras de usar a função soma e os seus diversos recursos. Lembrando sempre, pessoal, antes da gente continuar, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos falar bastante agora sobre formas diferentes de fazer a função soma dentro do LibreOffice Calc. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma planilha a princípio zeradinha, pessoal, eu vou colocar alguns valores aqui, ó. Vamos colocar 10, 4, 7 e aqui ao lado na coluna B vamos botar 20, 100 e 8. Beleza, então percebe que aqui eu tenho diversos valores na coluna A e diversos valores também na coluna B, ok? Como é que é uma maneira bem rápida e simples para fazer a função soma dentro do LibreOffice Calc? A mais básica é o usuário clicar nesse botão que nós temos aqui junto à barra de endereços, chamado, a barra de fórmulas, junto aqui à barra de fórmulas, chamado selecionar função. Quando a gente clica nesse botão, a primeira função que aparece ali já é a função soma. Aí a gente clica e ele já exibe uma sugestão de função soma, sugerindo, nesse caso, somar os valores aqui da coluna A. E aí eu pressiono Enter, do Enter ele mostra o resultado 21 como sendo o resultado da soma dos valores da coluna A. Então essa é uma primeira maneira, certo? A outra maneira é a seguinte: antes de clicar aqui no botão para selecionar a função, como o caso da soma, o usuário pode selecionar as células. Então primeiro eu seleciono aqui um intervalo de células e depois eu clico no botão aqui, selecionar função, escolho soma. E aí pronto, ele deu o resultado 21 direto. Quer dizer, a gente pode antecipadamente selecionar células e clicar no botão para selecionar a função soma, ele já mostra direto o resultado. Tá? A outra maneira que a gente tem, que é interessante também, é o usuário digitar manualmente a função soma. Vem comigo, ó, vou digitar igual, o sinal de igualdade serve para dar início às fórmulas e funções aqui no LibreOffice Calc. Digito manualmente, ó, igual, soma, abre parênteses. Se eu quiser somar os valores dessa coluna A, de A1 até A3, eu vou usar dois pontos, ó, A1, dois pontos, A3. Esse dois pontos significa intervalo. Quando eu uso dois pontos, eu estou indicando que eu quero somar daquela célula até aquela outra. Nesse caso, então, A1, dois pontos, A3, indica que eu quero somar da célula A1 até a célula A3. E também aparece ali o resultado 21. E uma outra maneira também de fazer uso dessa função soma é usar ponto e vírgula. Por exemplo, aqui, ó, vou usar igual, soma, também vou digitar manualmente, abre parênteses, e agora eu coloco ponto e vírgula separando cada uma das células que eu desejo somar. Então, se eu colocar igual soma A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula A3, o ponto e vírgula separa os argumentos. Então, nesse exemplo de função soma, eu estou dizendo para somar a célula A1, A2 e A3. Quer dizer, o dois pontos indicava intervalo, o ponto e vírgula ele separa os argumentos, eu vou indicando individualmente cada posição a ser somada. Então, nesse caso, ele vai somar A1 que vale 10, mais A2 que vale 4, mais A3 que vale 7, está lá o resultado 21. Então também podemos construir a função soma usando ponto e vírgula para separar os seus argumentos. E uma outra maneira de fazer a soma, que é bem conhecida, é não usar a função soma em si e usar o sinal de adição. Tipo, igual A1 mais, esse é bem tradicional, né? Mais A2 mais A3. Quer dizer, eu só uso aqui, não estou usando a função soma em si, só estou usando aqui o sinal de adição que indica soma também. Então, se eu colocar igual A1 mais A2 mais A3, o LibreOffice Calc vai entender, claro, que a soma de A1 que vale 10, A2 que vale 4, A3 que vale 7, deu o resultado 21 também. Tá? E tem mais formas de fazer a soma. Professor, não acaba mais? Sim, tem várias maneiras interessantes. A outra maneira, pessoal, é a gente clicando nesse botãozinho aqui, ó, que aparece um F com X, que se chama assistente de funções. Quando a gente clica nesse botão, o Fzinho com X, o assistente de funções, ele exibe essa caixa de diálogo aqui, mostrando todas as funções que existem dentro do LibreOffice Calc que estão disponíveis para uso. Eu posso localizar aqui nessa lista de funções, ó, vou tentar localizar a função soma,
Tá ali, ó, função soma nessa listinha de funções. Aí depois de localizar a função soma, eu seleciono ela e aí ele pede o passo a passo. Então eu vou para o próximo passo. No próximo passo ele pede para indicar as células que serão somadas. E aí eu posso indicar ali, ó, que é a célula A1, que é a célula A2 e que é a célula A3. E aí confirmo clicando no OK. E ele dá o mesmo resultado 21, isso porque ele sozinho construiu a função soma à medida que eu usei o botão para assistente de funções. Então, através do assistente de funções, nós também podemos inserir a função soma dentre aquela lista de funções que aparecem ali, o usuário pode inserir. E ainda tem mais uma outra maneira que eu também acho interessante. Percebe que o que não faltam são maneiras de somar, tem muitas. A outra é o usuário clicar direto aqui na linha de entrada da barra de fórmulas. Essa aqui, ó, essa área em branco aqui que eu estou mostrando é a chamada linha de entrada da barra de fórmulas. Quando a gente clica nessa posição, basta digitar aqui dentro a função desejada, entre elas a função soma, e ele vai fazer também, ó, igual, soma, abre parênteses, e vamos colocar ali, ó, A1, 2 pontos, A3, lembrando que o 2 pontos é intervalo, então é a soma da célula A1 até A3, que vai somar o 10, o 4 e o 7, me dando o resultado 21 ali também, tá? Outra dica, pessoal, vamos supor que vocês queiram colocar aqui nesta célula B6, por exemplo, a soma de todos esses 6 valores que estão aqui, ó. Uma maneira bem simples de fazer isso é posicionar, então, selecionar a célula onde você deseja mostrar o resultado, que nesse meu caso é a célula B6, clicar no botão aqui, selecionar função, escolher a função soma, ele coloca uma função soma a princípio para somar, percebe os valores dessa coluna, botou B1, 2 pontos B5, que é de B1 até B5. Mas como não é esses valores que eu quero somar, enquanto ele estiver mostrando essa sugestão, eu posso clicar e arrastar, como eu estou fazendo agora, ó, indicando quais são as células que eu desejo somar. E aí percebe que ele vai modificando automaticamente a função soma à medida que eu vou arrastando o mouse aqui e selecionando as células que de fato eu desejo somar. Então eu seleciono agora essas 6 células aqui e ele muda a função soma automaticamente para igual soma, abre parênteses A1, 2 pontos B3. Aí eu pressiono Enter e então ele mostra o resultado ali, 149, que aí é o resultado da soma destas 6 células, porque ele construiu soma A1, 2 pontos B3, que vai aqui da célula 1 até B3. Bem, pessoal, isso foram apenas algumas das diversas maneiras que nós temos aqui dentro do LibreOffice Calc para fazer a soma. Percebe que o que não faltam são maneiras diferentes, mas são importantes para a gente aprender pelo menos as principais, como eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Beleza, então aprendemos nessa aula, como eu disse para vocês, a nossa ideia de função soma. Eu vou colocar agora aqui para vocês não esquecerem, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, observa, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br. Eu estou colocando o link aqui na descrição desse vídeo e aqui o endereço, ó, veonconcurso.com.br. Acessa lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos com o conteúdo de informática para concursos, inclusive também com o conteúdo adequado para concursos do LibreOffice Calc. Valeu, pessoal. Grande abraço, então, até a próxima aula e bons estudos!